Vamos compartilhar a palavra, irmãos, então, nesse momento. Peço aos irmãos que abram aí as suas Bíblias no Velho Testamento e vamos ler aí o texto que se encontra aí no livro o quinto livro, né, da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 8. Quero compartilhar a palavra nesse texto. Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos olhar para esse texto, né? E como tantos outros textos, ou toda a Escritura, né? Toda a Escritura ela tem um sentido também muito simbólico e é como se fosse o valor e a riqueza da palavra de Deus, das Escrituras, está no fato dela ter sido escrita, o texto que foi escrito, né? Foi escrito para uma realidade da época ali deles, foi escrito para relatar uma realidade da época, foi escrito para atender questões, né, do contexto ali, de cada um a qual o livro foi escrito, mas a riqueza da palavra do Senhor está no fato de que essa mesma escritura, e muitas das vezes esse mesmo texto, ele tem aplicações para nós hoje, para a nossa realidade hoje. E a grande verdade é que a Bíblia ela é como que um modelo mesmo, que ela falou ali para aquela época e tem muitos dos ensinamentos que falam para nós hoje, né? Ou a mensagem que ela trouxe para aquela época, dentro de um contexto, ela tem aplicações em muitos aspectos para nós hoje, né? Então, quando a gente olha o texto bíblico e algumas abordagens que são feitas, é muito interessante a gente se identificar com aquele texto, com aquilo que está sendo dito lá. Claro que guardado os cuidados que temos que ter, né, para tirar a mensagem de lá e aplicar para a nossa vida hoje, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque não é simplesmente pegar o pé da letra, né, do que a letra diz da Escritura e aplicar para nós hoje. Não é assim. Um dos princípios fundamentais da Escritura é essa. Você não pode, né, pegar certos textos, essas afirmações, que foi feito por um contexto, por uma época, e você pegar e, ao pé da letra, trazer para cá. Não. Algumas ensinamentos e princípios, até você pode fazer isso, mas no sentido geral, você precisa, né, olhar, ler, tentar entender algo ali da época e aí sim se identificar com algumas dessas mensagens e aplicar à nossa vida. Então, eu queria pedir aos irmãos para olhar para esse texto junto comigo, primeiro fazendo uma consideração. O livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. O livro de Deuteronômio é o 5º livro, o último livro que ele escreve, dessa coleção de 5. E o livro de Deuteronômio, Moisés está escrevendo como que fazendo um resumo dos acontecimentos históricos daquele povo. Aquele povo está prestes a entrar para a terra prometida, para Canaã. Está prestes a começar a conquista, né? a luta com as nações que ali viviam, porque Deus disse que daria aquela terra ao povo dele, ao povo de Israel. Deus vai cumprir isso, mas não na liderança de Moisés, na liderança de Josué, que vai substituir Moisés. Então, preciso que os irmãos entendam isso, né? Nesse texto que nós vamos ler, Moisés ele escreveu e fez, tem no livro de Deuteronômio alguns discursos, onde Moisés faz uma revisão e um resumo do que aconteceu na história do povo, né? Principalmente ali, depois ele faz menção a Abraão, né? Ele faz menção ao chamado de Deus, que Deus faz a Abraão, de fazer de Abraão o povo dele, né? Abraão é o pai dos hebreus.
mas ele faz referência também ao Êxodo, né? A forma como Deus libertou o povo. Ele faz referência a tudo que aconteceu dessa forma poderosa como Deus tirou o povo do Egito. Ele faz o povo pensar e lembrar da travessia, dos 40 anos no deserto, o que aconteceu ali, né? E o livro de Deuteronômio quer dizer como que fosse a segunda lei, né? Ele está lendo, ele tá reafirmando os princípios da lei, dos 10 mandamentos que foi dado, ele está revendo, ele está relendo, ele está apresentando de novo ao povo, já que agora o povo vai viver uma nova etapa. Qual é a etapa que o povo vai viver? O povo vai começar a entrar na Terra Prometida e vai habitar ali na Terra Prometida. Depois de 40 anos no deserto, chegou a hora deles tomarem posse da Canaã, né, daquela terra que Deus prometeu que daria a eles. Então, Moisés os reúne e faz essa recapitulação de toda a história deles, né? Fazendo eles verem o que aconteceu nessa história, os acertos do povo, os erros do povo, fidelidade de Deus e a proposta que Deus fez de fazer uma aliança com o povo, né? Foi feita essa aliança. A Moisés está aqui chamando o povo a reafirmar, reconsagrar a sua vida e a reafirmar essa aliança com Deus. Então, ele está como que preparando o povo para dar continuidade à vida deles. Agora, a partir do momento quando eles começarem essa empreitada de conquistar a terra, né? As lutas que vão ter e as vitórias que vão ter sobre as nações para tomar posse daquela terra. Então, Moisés está preparando o coração deles para essa jornada aí. E o texto de Deuteronômio 8, Moisés diz assim, ó, tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, com o maná que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As roupas de vocês não se desgastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de águas, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que ele lhes deu. Tenham o cuidado de não esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos, que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido
até ficarem satisfeitos de ter... não aconteça que, depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes cultos e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Amém. Essa palavra, desse capítulo 8, que nós lemos, né, todo ele, se você perceber, né, a tônica dela, a ênfase dela, ela está falando de recomendações, de conselhos que Moisés está dando ao povo. Como eu falei, está relembrando alguns fatos, né? E ele está pontuando algumas realidades que o povo conquistou, que o povo viu, né? E ele está encorajando o povo à obediência, encorajando o povo a tomar cuidado com essa nova etapa que eles vão viver, né? Entrando agora, logo, logo, começando a entrar na Terra Prometida. Então, Moisés está aqui, você lê o capítulo 8 todo e com cuidado, você percebe isso, essa palavra de orientação, né? De advertência, né? Agora, é interessante, irmãos, que eu percebo aqui nesse capítulo 8, que foi isso que me chamou a atenção, eu percebo Deus destacando, deixando claro para eles uma questão, né? Que eu, da forma como eu vi, texto examinei, estudei, meditei, eu vejo Deus com um cuidado muito especial. Ele está pedindo para que o povo estivesse atento a uma questão, né? Eu queria fazer uma pergunta aos irmãos, que tem a ver com essa questão que eu vejo Deus destacando, que o texto destaca e permite que a gente reflita sobre ela. Qual é o melhor ambiente ou a melhor circunstância para a gente conhecer o que está no nosso coração? Pensa aí, responde aí para você. Qual é o melhor ambiente ou qual é a melhor circunstância para a gente poder conhecer como está o nosso coração? Para a gente poder conhecer o nosso coração, né? Eu conheço o meu coração? Será? Você conhece o seu coração? Eu cuido do meu coração? Você cuida do seu coração? Quando eu falo aqui coração, não estou falando do músculo, né? O órgão, o músculo que bombeia o sangue para o nosso corpo. Embora é nítido e é claro isso, que devemos cuidar também dele, né? Mas quando eu falo coração, essas perguntas que eu estou fazendo, eu estou falando do seu mundo interior, da sua realidade interior. Quando eu falo de coração aqui, na palavra que eu quero compartilhar, eu estou fazendo referência e querendo que os irmãos pensem sobre o coração como a sua essência, minha essência, meu mundo interior.
a sede, né, do meu ser, onde se define, né, a minha vontade, as minhas emoções, o meu intelecto, né? Como que eu tenho cuidado dessa parte do meu ser, desse aspecto do meu ser, que é a minha essência, né? Como que eu tenho procurado, eu conheço meu coração, conheço o meu interior, eu conheço quem eu sou, eu conheço, né, como estão as minhas emoções, eu conheço como está a minha até que ponto as minhas vontades são boas, né? Minhas vontades são minhas motivações, eu tenho domínio sobre elas, eu tenho consciência sobre as minhas motivações, sobre meus valores, né? Sobre aquilo que é importante para mim mesmo, está lá guardado na gaveta do meu coração, né? Que rege a minha vida. Estou querendo perguntar isso a você. Como está o seu coração? Você tem conhecido o seu coração? Você cuida do seu coração? Né? Será que eu cuido do meu? O nosso coração, o seu coração é firme? É constante? O seu coração? O seu coração ele é fiel? Tem uma marca de fidelidade no seu coração, no seu interior, faz com que você seja uma pessoa fiel, fidelidade a Deus, às pessoas, né, a você mesmo. Seu coração ele é bom, né? O coração que predomina nele é a bondade, é ser bom. Seu coração é saudável, né? Seu mundo interior, suas emoções, suas vontades, seus pensamentos, né? Suas motivações são saudáveis? Você acha que você tem um interior, um coração? Você acha que, como pessoa, você é uma pessoa madura? Né? Pessoa amadurecida nas suas emoções, né? No seu pensamento, nas suas vontades? Né? Outra pergunta aí. O que você acha que é crucial? Né? O estado, para o bom estado do meu coração, do seu coração. Seu estado, o estado do seu coração depende das circunstâncias, né? Para o seu coração estar bem, para você estar bem, depende das circunstâncias? Ou você acha que para a gente cuidar bem do coração, para o nosso coração estar bem, a gente precisa estar atento, depender das circunstâncias ao redor? Ou o que vai determinar o bom estado do coração é ele estar firmado, é onde ele está as suas raízes, ou o seu alicerce, onde ele está alicerçado? O que é crucial na sua visão, né, para que a gente tenha um coração, para que o coração esteja em ordem? É as circunstâncias estarem favoráveis ou é as raízes dele, ele estar com raízes ou estar alicerçado em algo que ajude ele a realmente ter e ser um coração saudável, equilibrado? Eu faço essa pergunta porque, olhando para esse texto aqui de Deuteronômio 8, o que eu vejo aqui é Deus expressando, através das palavras de Moisés, Deus expressando o desejo dele, o conselho dele, para que aquele povo conhecesse o coração deles e cuidasse do seu coração. Né? Então, se uma palavra pudesse dar um título para essa palavra, para essa reflexão, né, eu poderia afirmar assim: Deus deseja que você conheça e cuide do seu coração. Deus deseja que você e eu conheçamos o nosso coração e cuidemos do nosso coração. Minha visão, basicamente, é isso que Deus está falando aqui, através de Moisés, para o povo. Né? É interessante que, quando a gente pensa sobre essa parte do nosso ser, que é o coração, né? Não o coração músculo, para conhecer um pouco sobre o coração músculo, o órgão, né? É só ler um livro aí de medicina, né? Pegar aí um livro de ciência e de anatomia, e você ir lá ler, e você vai descobrir algumas coisas, alguns cuidados, né, que a gente precisa ter com esse músculo nosso. Mas como eu estou falando do coração, essência, nosso ser interior,
a sede dos meus sentimentos, das minhas emoções, né? Onde eu defino o que é importante, da onde partem minhas motivações, né? Quando eu falo desse aspecto do nosso ser, a gente olhando para as escrituras, escritura aqui, a escritura, a letra, o livro escrito, né? E também olhando para a palavra encarnada. Quando eu digo palavra encarnada, eu digo o Cristo, me refiro a Jesus. Quando a gente olha para esse conjunto do texto sagrado e da vida de Jesus, a gente encontra na vida de Jesus e nesse livro escrito, a gente encontra revelado tudo sobre o coração humano. Tudo sobre o coração humano. Essa essência nossa, esse mundo interior nosso, né? Essa sede do nosso ser. Né? A gente vê a Bíblia fazendo referência a esse aspecto da nossa vida. Né? Então, por exemplo, quando a gente lê o profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, o profeta Jeremias diz ali, olha, enganoso é o coração, quem o conhecerá? Né? Jeremias dá essa advertência para a gente, falando sobre essa parte do nosso ser, essa essência nossa, esse mundo interior nosso. Né? Ele é enganoso, ele é traiçoeiro. Né? Ele ainda faz a pergunta, quem o conhecerá? Né? O profeta Jeremias. Quando a gente lê o texto nos evangelhos de Mateus, a gente vai encontrar um texto onde Jesus vai falar assim, sobre o coração. Né? Queria que você prestasse atenção aí. Não precisa abrir, não precisa botar aí, não, Zé. Capítulo 17 de Mateus. Olha o que é dito aqui sobre o coração, né? Aí que é a palavra de Jesus, né? O texto que está escrito, mas as palavras de Jesus, Mateus 15, 17 a 20. Não percebem que o que entra pela boca do homem, né, vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas coisas que saem pela boca, que vêm do coração, são essas coisas que contaminam o homem, que tornam o homem impuro. Né? Ele está fazendo ali uma analogia, né? Que contamina o homem não é o que entra. Porque um alimento que você come, que não cai bem, ele vai cair no seu estômago, você vai botar ele para fora de alguma forma. Né? Mas ele está fazendo essa comparação, mas está dizendo que tem coisas que contaminam o homem que não é o que entra, contamina o físico, mas contamina o coração. E o que é isso que ele está dizendo aqui? Mas as coisas que saem da boca, saem pela boca, vêm do coração. E são essas coisas que contaminam e tornam o homem impuro. Aí ele diz assim, ó, pois do coração, olha aí, do interior do homem, saem os maus pensamentos, os homicídios, né? Você mata pela motivação que vem do coração. Os adultérios, as imoralidades, os roubos, os falsos testemunhos, né? As calúnias, as contendas, as mentiras. Essas coisas tornam o homem impuro.